Há várias razões para um banco falir: crises econômicas, decisões ruins de gestão, mudanças no mercado ou no comportamento dos clientes. Mas o caso do Barings Bank, do Reino Unido, talvez seja único, já que ele faliu pelos erros de um funcionário. Mas calma, antes disso, vale ressaltar que Barings Bank era o banco mais antigo do país e um banco promissor no setor mundial. E é claro que os inúmeros casos de corrupção levaram o banco à falência, mas mesmo assim é muito difícil de acreditar que uma única pessoa, um único funcionário, foi capaz de gerar 827 milhões de libras em prejuízo e levar o banco inteiro à falência. O homem responsável pela ruína do Barings Bank se chamava Nick Leeson. Após uma infância humilde, o britânico construiu uma carreira meteórica no mercado financeiro. Aos 25 anos, foi nomeado gerente de contratos futuros do Barings na Bolsa de Valores de Singapura. Leeson era considerado um gênio dos investimentos, fazendo contratos que davam muito mais lucro do que o esperado, mesmo que não seguissem as diretrizes do banco. Em resumo, era praxe vender contratos futuros em pouco tempo, mas Leeson fazia apostas ao longo prazo que muitas vezes davam certo. Em dado momento, ele foi responsável por 10% do lucro mundial do Barings. Algumas pessoas até tentaram avisar a diretoria em Londres que as apostas do jovem gerente eram muito arriscadas. Mesmo assim, ele tinha muito crédito no alto escalão do banco. Com isso, Leeson também tinha muita liberdade. Então as operações eram revisadas por ele mesmo, quando o normal era ter outro funcionário para isso. Na prática, ele podia fazer o que bem entendesse. E com carta branca para fazer o que quisesse, Leeson continuou suas apostas fora dos radares do banco. E para esconder todas as vezes que ele tinha prejuízo, ele criou uma conta com 5 oitos, que na cultura do Sudeste Asiático, o 8 é considerado o número da sorte. Contas de erro são comuns em bancos, usadas para cobrir falhas e repor o dinheiro dos clientes. O problema é que, para utilizá-la, Leeson deveria comunicar seus superiores, e ninguém no Barings Bank sabia que ele mantinha essa conta em Singapura. No fim de 92, o saldo negativo da conta 8888 era de 2 milhões de dólares. E para cobrir esse rombo, ele fazia apostas audaciosas, como investir o dobro do dinheiro que ele perdeu, na tentativa de recuperá-lo rapidamente. Em 93, isso deu certo, e Leeson jurou que nunca iria usar a conta de erros novamente. Por outro lado, ele precisava manter a reputação de gênio dos investimentos junto à diretoria do Barings, que encorajava o seu trabalho. E então, continuou fazendo apostas arriscadas e encobrindo eventuais prejuízos com a conta 88888, a qual fechou em 93 com 23 milhões de libras no vermelho. No ano seguinte, o prejuízo chegou a 208 milhões de libras negativas. Mas Leeson reportou lucros de 102 milhões ao Barings. Em 1995, o negócio saiu completamente de controle. Leeson fazia um investimento do tipo short straddle, apostando que a Bolsa de Valores de Singapura e de Tóquio não teriam grande variação no curto prazo. Porém, em 17 de janeiro, um terremoto atingiu o Japão, gerando uma baixa generalizada em vários mercados do Sudeste Asiático. Em investimentos short straddle, os prejuízos são de acordo com a variação do mercado, e o investidor perde na alta e na baixa, ganhando apenas na estabilidade. É um investimento extremamente arriscado. Ele ainda tentou mais uma cartada e apostou que a Bolsa de Tóquio iria se recuperar rápido, o que também não aconteceu. Aí não teve jeito. Ele deixou um bilhete escrito "Desculpa" e fugiu de Singapura. Naquele ponto, o prejuízo na conta chegou a 857 milhões de libras, mais do que o dobro do valor de mercado do Barings. Quando as falcatruas de Leeson foram descobertas, já era tarde demais, e o banco teve que declarar falência e colocar um ponto final em seus 230 anos de história. O banco foi vendido por uma quantia simbólica de 1 libra para uma instituição holandesa. Já Leeson continuou fugindo por 272 dias até ser preso em Frankfurt, Alemanha, e extraditado para Singapura, onde ficou preso por cerca de 6 anos. Ele não terminou de cumprir sua pena
porque desenvolveu um câncer, mas se curou e participou de reality shows no Reino Unido, chegando até lançar um livro contando sua história, o Barry's Bank.